Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente para mais uma aula do nosso treinamento e neste vídeo vamos aprender a corrigir algumas mensagens de erros que aparecem nas planilhas do Excel. Então, conforme você vai montando a sua planilha, você vai usando as suas funções, é natural em algumas situações aparecer algumas mensagens de erro, tá? E é claro, vamos interpretar e entender o que elas querem dizer. Neste exemplo, temos uma tabela com alguns erros simulados. Primeiramente, quando aparecer uma mensagem de erro, você deve investigar a origem dele, ou seja, de onde estão surgindo os valores que estão dando origem àquele erro. Por exemplo, vamos começar aqui com esse erro aqui, o valor, tá? Quando aparece essa mensagem de erro valor, isso indica que a fórmula está montada errada. Ou então tem uma informação incorreta, um número ao invés de um texto, ou um texto ao invés de um número, um acento fora do lugar. Então essas manobras, elas causam essa mensagem de erro chamada valor. E como é que a gente pode identificar isso de maneira mais fácil? Aqui na guia Fórmulas, aqui em cima da guia Fórmulas, encontramos esse comando aqui, o rastrear precedentes. Então, quando você clica nele, aparecem setas indicando a origem daquele valor, tá? Então, veja que nesse caso aparece uma seta vermelha. Quando aparece essa seta vermelha, indica que o erro não está nesta célula. Esse erro ele foi herdado de um outro cálculo anterior. Então, nesse caso, não adianta ficar mexendo nesta célula daqui. Então, eu vou retornar para cá. Eu posso observar que ele fez um somatório desses valores e é claro que aparece esse erro daqui. Então é ele que eu tenho que investigar. Para fazer essa limpeza, clique no botão remover setas. Clicou. E agora vamos clicar no valor. Clicamos aqui no valor e eu vou acionar de novo aquele comando, o rastrear precedentes. Quando eu clico nele, veja que agora não tem mais nenhuma seta vermelha. As setas são azuis, então, ou seja, o erro está nesta fórmula daqui. Aí você vai ter que abrir, é claro que você tem que ter um conhecimento bom das funções e das fórmulas do Excel, tá? Eu vou limpar aqui essas setas e vamos investigar ele. Vou pressionar a tecla F2 para ele abrir a fórmula. Temos uma função para identificar os valores de pagamentos e é claro que você, analisando bem, você tem que observar o que tem de errado, né? Tá vendo esse valor aqui, ó? Veja que na sequência eu tenho lá uma série numérica e no meio do número aparece uma letra. Ou seja, ao invés dessa letra, deveria ter um número. Se eu for pegar pela sequência, ó, 1, 2, 3, tá faltando 4, porque depois vem o 5. Se eu substituir a letra A pelo número 4, ou qualquer número no caso aqui dessa sequência, eu vou clicar aqui dentro e digito 4. Ó, veja que boa parte dos erros já foram corrigidos, é porque os cálculos estavam atrelados. Mas é aquilo que eu havia dito, você tem que ter um bom conhecimento técnico das fórmulas para você perceber se existe algo errado. Então, nesse nosso caso, ao invés de um número, apareceu uma letra. E aí, quando isso é corrigido, veja que todos os erros desaparecem. Logo abaixo, encontramos mais erros simulados, começando por esse erro aqui, o ND. ND significa não disponível. Quando você abre a fórmula pressionando a tecla F2, esse não disponível é muito comum no PROC-V, né, ou funções de procura. Então ele está procurando, aí é claro que o que eu havia dito, você tem que conhecer um pouco das fórmulas. O que o PROC-V está procurando? Ele está procurando este número 11. Onde que ele vai procurar esse número 11? Nessa tabelinha daqui. Só que o detalhe é o seguinte, nessa tabela não tem o número 11. Esse é o erro. E nesse caso eu dei uma informação que não existe na minha base. Então por isso que quando aparece o ND, não é que a fórmula está errada, é porque você forneceu para ele um dado que não existe. E aí, é claro, temos que corrigir este equívoco. Então, ao invés de eu apontar o número 11, eu posso apontar qualquer valor que esteja dentro aqui do meu intervalo. Então eu posso colocar qualquer número de 1 a 10. Por exemplo, se eu colocar 8, veja que ele já corrige, tá? Lembrando que se você não tiver, você pode fazer o tratamento de erro, tá? Mas nesse nosso caso aqui o problema era esse. É porque a sequência numérica que eu estou disponibilizando, né, seria um número que não está dentro desta sequência. Próximo erro é o erro de num.
Esse erro num aqui é um outro erro que indica que a fórmula está montada errada. Então, quando você dá um F2, veja que, por exemplo, na função dia, o erro aqui está porque tem um valor negativo. Então, para a função dia, os valores têm que ser positivos. É só você tirar aqui, ó, tira o sinal de menos, fica um valor positivo e aí ele dá o retorno para você. Então, mais uma vez, você tem que conhecer bem as fórmulas do Excel para poder perceber se elas estão montadas corretamente, tá bom? Logo na sequência, o hashtag nome. Esse hashtag nome é quando o nome da função está escrito errado. Então, nesse caso, vamos abrir aqui, ó. Veja que ele tem lá um arroba somar. Na verdade, deveria ser só soma e não somar. Então, houve um erro de digitação na hora de digitar o nome da fórmula, né? Vamos tirar aqui o arroba. Vamos tirar também esse R, porque o nome da função é soma. Já está lá, pressiono o Tab e eu dou Enter. Veja que o erro desaparece. Tá certo? Então, de certa forma, até que é um pouco simples de você investigar erro. É só ter um pouco de paciência e muita atenção na hora de analisar o erro, tá? Próximo erro aqui é o div 0. Quando aparece essa mensagem é porque tem alguma divisão. É muito comum isso em cálculos de média ou cálculos que envolvam divisão. Vamos abrir essa fórmula aqui, ó. Veja que tem uma soma e ele está dividindo pelo valor do J5. Só que quando você olha aqui no J5, ó, não tem nada. Então, ou seja, é um número dividido por 0. É claro que o erro aqui está que ele deveria ter sido dividido por 10, tá? Você pode corrigir isso, ó, pegando essa referência e arrastando para cá. Ó, você vem bem em cima da linha vermelha, clica, segura e puxa aonde tem algum valor numérico. Agora, quando você der um Enter, veja que o erro desaparece. Para finalizar essa demonstração, um tipo de erro que acaba assustando muitos alunos aí é o famoso hashtag infinito, tá? Quando acontece isso é porque o valor é maior que o tamanho da coluna. Então essa coluna aqui, ela tem uma largura e o valor que está sendo exibido é muito maior que esse espaço. Para corrigir isso, basta apenas você aumentar o tamanho da coluna. Na hora que ele tiver tamanho suficiente, você pode até dar 2 cliques aqui, ó. 2 cliques, olha lá. Aí, quando tiver espaço suficiente, ele mostra a informação. Quando o espaço for muito reduzido, ele mostra aquele hashtag infinito, tá certo? Bem simples, bem fácil de você utilizar. E logo aqui em cima, ó, temos mais vídeos com truques e macetes para você dominar o Excel. Por enquanto é só isso, obrigado pela atenção e até a próxima aula.